Olá amigos amantes do terror. Hoje é terça-feira, nosso primeiro vídeo da semana. Então vou trazer 3 histórias de terror para causar muito medo e calafrios. Então ajude-nos deixando aquele like, pegue aquela pipoca, se acomode no seu lugar favorito, e aumente o volume. Aproveitando, se você ainda não é um inscrito, venha fazer parte da nossa família. Inscreva-se no canal. Ajude-nos a bater a nossa meta dos primeiros 1000 inscritos. Aqui narramos histórias, contos e relatos de terror assustadores e tudo que envolve o mundo sobrenatural. Arme-se de coragem, confira essas histórias de terror realmente horripilantes, e decida-se entre acreditar ou não. O amigo do demônio. Um homem que havia sido rico ficou tão pobre que não tinha o que comer. Como não há no mundo maior desgraça que o infortúnio para o que já foi ditoso, aquele homem, que de tanta prosperidade havia sucumbido a tanta desventura, estava muito triste. Um dia, em que caminhava sozinho no bosque, muito aflito e preocupado, encontrou-se com o demônio. Como este sabe tudo o que acontece, sabia por que aquele homem estava tão triste. Apesar disto, perguntou-lhe a causa de sua tristeza. O homem indagou por que motivo falaria, já que não havia como ser ajudado. O demônio replicou que, se ele lhe rendesse obediência, iria remediá-lo. Então o homem contou a sua própria história e o motivo de sua tristeza, com aquele que muito bem de tudo sabia. Disse-lhe, também, que se quisesse fazer o que lhe dissesse, o tiraria da miséria e o faria mais rico que qualquer outro de sua linhagem. Porque era o demônio e podia mesmo realizar tais coisas. Quando o homem ouviu dizer que era o demônio, ficou com muito medo, mas pela aflição e penúria em que encontrava, respondeu, que se voltasse a ficar rico, faria o que o demônio quisesse. Saiba que demônio procura o momento mais propício para nos enganar. Quando o homem está em estado de muita necessidade ou abatimento, ou muito inquieto pelo temor ou pelo desejo de algo, consegue dele tudo o que se quer. Por isto, ao ver a aflição do homem, o demônio buscou um modo de enganá-lo. Então fizeram um pacto, e o homem declarou-se vassalo do demônio. Feito isto, disse-lhe o demônio que agora passasse a roubar, pois nunca encontraria porta ou casa tão bem trancadas que não lhe fossem abertas, e que, se por acaso se visse em algum perigo, ou se fosse levado à prisão, era só chamar pelo seu nome. Dom Martim, assim o ajudaria imediatamente. Quando anoiteceu, o homem rumou à casa de um mercador, pois os que querem fazer o mal têm aversão à luz. Ao chegar à porta, abriu ao demônio, que fez o mesmo com as arcas, de modo que o homem pôde assenhorar-se de uma grande quantidade de dinheiro. No dia seguinte, fez um furto muito grande, e depois outro, até que ficou tão rico que não mais se recordava da miséria que havia passado. O infeliz, não satisfeito por sair da pobreza, continuou roubando. Tanto roubou que acabou por ser preso. E quando o prenderam, clamou por Dom Martim. Dom Martim chegou muito depressa e o livrou em seguida. Ao ver o homem que Dom Martim cumpria a sua palavra, voltou a roubar e tanto roubou que chegou a ser muitíssimo milionário. Num destes roubos, foi novamente preso e chamou Dom Martim, que não veio tão depressa quanto ele queria. Os juízes do lugar onde ele praticou o roubo já haviam começado a fazer as suas averiguações. Quando chegou Dom Martim, o homem lhe disse: Ah, Dom Martim, quanto medo eu passei! Por que não vieste antes? Respondeu-lhe Dom Martim que estava ocupado com um assunto urgente e que por isso se atrasará. Depois imediatamente, tirou-o da prisão. O homem voltou a roubar. Ao cabo de muitos roubos, foi de novo preso. E realizado pelos juízes o interrogatório, foi condenado. Prolatada a sentença,
veio Dom Martim e o pôs na rua novamente. O homem, vendo que Dom Martim sempre o soltava, continuou roubando. E mais uma vez foi preso e chamou Dom Martim, mas quando este chegou, o homem já havia sido condenado à morte. Recorreu Dom Martim ao indulto real, e deste modo, voltou a libertá-lo. Continuou roubando até que foi preso novamente. E outra vez chamou por Dom Martim, mas quando este chegou, estava o homem ao pé da forca. Ao vê-lo, disse o homem: Ah, Dom Martim, saiba que esta não foi de brincadeira. Não sabes o medo que tive. Dom Martim lhe disse que lhe trazia $500 em uma bolsa, e que lhe daria ao juiz e que dessa maneira, ficaria livre. O juiz havia dado a ordem de que o enforcassem, e já estavam procurando a corda para isto. Enquanto a procuravam, chegou o homem ao juiz e lhe deu a bolsa, crendo o juiz que o sentenciado lhe dera muito dinheiro. Disse às pessoas que ali se encontravam: Amigos, alguém já viu faltar corda para enforcar um homem? Eu creio que este homem é inocente, como Deus não quer que ele morra, falta-nos agora a corda. Esperemos até amanhã e vejamo-lo com mais atenção, porque, se ele for culpado, tempo nos resta para fazer justiça. O juiz dizia isto para libertá-lo em troca do dinheiro que havia recebido. Mas quando se afastou e olhou a bolsa de couro, em vez do dinheiro encontrou uma corda de enforcar. Imediatamente, mandou pendurar o prisioneiro. Tendo o verdugo ajustado aquela mesma corda ao seu pescoço, o homem desesperado clamou a Dom Martim que o ajudasse. Replicou Dom Martim que sempre ajudava a todos os seus amigos, mas até que estes homens chegassem ao extremo da ganância. Depois, não mais. Deste modo, perdeu aquele homem a vida e a alma por crer no demônio. O ladrão sagaz. Rampsinitos, rei do Egito, acumulou uma tão grande riqueza em prata, que nenhum dos reis que vieram depois puderam superar. Esse rei, desejando conservar sua riqueza em segurança, mandou construir uma câmara de pedra e uma de suas paredes projetava-se além das muralhas de seu palácio. O construtor da câmara de tesouros dispôs uma das pedras de tal maneira que poderia ser retirada facilmente da parede por 2 homens ou mesmo por apenas um. Concluída a câmara, o rei nela entesourou as suas riquezas. Depois de algum tempo, o construtor, sentindo a aproximação da morte, chamou os seus filhos, que eram 2, e contou-lhes sobre a pedra, cuja disposição fora feita para beneficiá-los. Acedendo à câmara, poderiam desfrutar de amplos meios de vida. E, havendo-lhes claramente instruído sobre tudo o que dizia respeito à retirada da pedra, disse-lhe que, se atinassem aquelas instruções, teriam irrestrito acesso ao do tesouro do rei. Tendo falecido o construtor, seus filhos não demoraram muito para pôr as mãos à obra. À noite, seguiram ao palácio. Tendo encontrado a pedra na parede da câmara, lidaram com ela facilmente e levaram consigo grande quantidade de dinheiro. Quando sucedeu ao rei abrir a câmara, maravilhou-se ao ver que os cofres estavam desfalcados, e não sabia a quem deveria culpar, pois os selos estavam intactos e a câmara estava fechada. Todavia, ao abrir a câmara uma segunda e uma terceira vez, viu que o dinheiro diminuía cada vez mais, pois os ladrões eram implacáveis em suas investidas. O rei, então, mandou instalar armadilhas e as dispôs ao redor dos cofres onde se guardava o dinheiro. Os ladrões, como de costume, voltaram à câmara. Um deles, ao se aproximar dos cofres, foi prontamente apanhado na armadilha. E quando percebeu em que estava em maus lençóis, chamou o irmão, para que visse a sua difícil situação. Assim, ordenou-lhe que viesse o mais rápido possível e lhe cortasse a cabeça, a fim de evitar que, sendo visto e conhecido, a sua desgraça não recaísse igualmente sobre o irmão. Este, persuadido,
porquanto considerou sensatas as palavras do irmão. Seguiu-lhe as instruções e lhe decepou a cabeça. Colocou, assim, a pedra no lugar e fugiu para casa, levando consigo a cabeça de seu irmão. Quando amanheceu, o rei entrou na câmara, e, ao ver o corpo do ladrão preso na armadilha, sem a cabeça, e a câmara intacta, destituída de qualquer evidência de entrada ou saída, ficou muito admirado. Perplexo, pendurou o cadáver do ladrão na muralha da cidade e ali pôs uma guarnição, encarregada de averiguar se alguém chorava ou se lamentava pelo morto, a fim de prendê-lo e levá-lo diante do soberano. Ao ver o cadáver do filho pendurado na muralha, a mãe, tomada de tristeza, ordenou ao filho sobrevivente que não poupasse esforços para resgatar o corpo do irmão e trazê-lo de volta, ameaçando-o de denunciá-lo ao rei como autor do desfalque se seu erário, caso não cumprisse a sua ordem. Diante da determinação da mãe, e não logrando dissuadi-la, o filho concebeu a seguinte artimanha. Carregou alguns asnos com odres de vinho, e os conduziu ao local onde estava a guarnição que vigiava junto ao cadáver do irmão. Lá chegando, soltou as amarras de 2 ou 3 de seus odres, que verteram o líquido no chão. Então, quando o conteúdo estava quase todo disperso, pôs-se a bater na cabeça e a gritar bem alto, como se não soubesse para qual dos burros deveria voltar-se primeiro. Quando os guardas viram o vinho fluindo em cascata, correram juntos para a estrada com taças nas mãos e recolheram o vinho que os odres ainda entornavam, tentando salvar para si alguma coisa naquele desperdício. O homem admoestou-os severamente, fingindo estar muito aborrecido. Os guardas tentaram apaziguá-lo, e ele, depois de algum tempo, fingiu estar pacificado, aplacado em sua fúria. Por fim, tirou seus jumentos da estrada para reordenar as suas cargas. Demorando-se nisto, começou a conversar com os guardas, e 1 ou 2 fizeram-lhe gracejos, levando-o a rir com todos eles. Por fim, presenteou-lhes com um odre de vinho, que se somou às taças que eles já haviam recolhido. Então, sem delongas, os guardas acomodaram-se no lugar, e se puseram a beber, convidando o desconhecido a juntar-se a eles, que aceitou o convite. Aproveitando-se das boas-vindas que os guardas cordialmente lhe davam, o homem ofereceu-lhes os odres restantes. Tendo bebido generosamente, os guardas ficaram completamente embriagados, e, vencidos pelo sono, adormeceram ali mesmo. Como já era tarde da noite, cuidou ele, primeiramente, de descer o corpo do irmão. Depois, um gesto de zombaria, raspou-lhes a face direita. Tendo feito isto, colocou o cadáver sobre um dos jumentos e tangeu-os em direção à casa, cumprindo, assim, o que a mãe lhe ordenara. Quando soube que o cadáver do ladrão havia sido furtado, o rei demonstrou uma grande ira. E querendo que, por todos os meios, se descobrisse quem teria ardilosamente realizado aquela proeza, fez algo que escapa à minha credulidade, convenceu a própria filha a abrir as portas de sua alcova e a receber, indistintamente a quem lascivamente a procurasse. Mas a princesa só se entregaria a quem lhe confessasse qual teriam sido a ação mais profana e o feito mais astucioso que praticara na vida. Assim, aquele que lhe relatasse o episódio do ladrão seria, prontamente, detido por ela, que não o deixaria escapar dali. A princesa obedeceu à ordem do pai. Contudo, o ladrão, adivinhando o real propósito do rei, cuidou de sobrepassá-lo em astúcia. Assim agindo, cortou o braço de um homem recentemente falecido, escondendo-o sob o manto, dirigiu-se à princesa. Esta, então formulou-lhe a mesma pergunta que fizera aos demais. Em resposta, disse-lhe ele que o mais profano de seu crime consistira em cortar a cabeça de seu irmão, que havia sido apanhado numa armadilha na câmara do tesouro real, quando ao feito mais astucioso.
Este fora quando embebedara os guardas e retirara das muralhas o cadáver de seu irmão pendurado. Tendo ouvido isto, a princesa tentou agarrá-lo. Mas o ladrão estendeu-lhe, na penumbra, o braço do cadáver, que ela agarrou e segurou, pensando que segurava o braço do próprio homem. O ladrão, contudo, deixou-o nas mãos dela e partiu, escapando pela porta. Quando soube do episódio, o rei ficou surpreso com a astúcia e ousadia do sujeito. Mandou que se anunciasse em todas as cidades de seu reino o decreto pelo qual concedia o perdão ao ladrão, e, também, prometia-lhe uma valiosa recompensa se ele viesse à sua presença. O ladrão, confiando no perdão real, compareceu à corte. Rampsinitos, vendo, muito maravilhou-se com ele, e, considerando-o o mais sábio de todos os homens, deu-lhe a filha por esposa. Pois, como os egípcios se distinguiam de todos os outros povos, ele também se distinguia de todos os outros egípcios. O padre e o defunto. Numa província da Prússia, um homem morto foi levado, como é costume à igreja, na noite anterior ao dia de seu sepultamento. É comum colocar o cadáver em um caixão aberto. E um padre, auxiliado apenas por um coroinha, permanece a noite inteira orando ao lado do cadáver. No dia seguinte, os amigos do defunto vêm fechar o caixão e enterrar o cadáver. Naquela ocasião, depois de realizado o serviço noturno, todos se retiraram da igreja. E o padre, com o jovem coroinha, retirou-se para cear. Mas logo voltou, e começou as orações habituais. Qual não foi o seu espanto ao ver o cadáver erguer-se do caixão e avançar em sua direção? Extremamente aterrorizado, o padre correu para a pia. E, conjurando o cadáver para retornar ao caixão, derramou sobre ele água benta em abundância. Mas o espírito obstinado e mal-intencionado, desconsiderando o poder da água benta, agarrou o desafortunado sacerdote, jogou-o no chão e, depois, aplicando-lhe repetidos golpes, deixou-o estendido, sem vida no chão. Tendo cometido este ato de barbárie, o cadáver teria retornado, silenciosamente, ao seu caixão. Na manhã seguinte, as pessoas que vieram preparar o funeral encontraram o padre assassinado e o cadáver no caixão, como estivara antes. Nada poderia lançar alguma luz sobre este acontecimento extraordinário, a não ser o testemunho do menino, que se havia escondido ao primeiro movimento do cadáver. E que declarou, veementemente, que de seu esconderijo, vira o cadáver assassinar o sacerdote. As conjecturas e os esforços para descobrir a verdade foram igualmente vãos, torturantes e infrutíferos. Muitos recursos foram empregados, pois nem todos se submetiam à crença de um cadáver ressuscitando para matar um padre. Mas, enfim, tiveram de resignar-se em voltar à estaca zero em suas investigações. Muitos anos depois, um malfeitor, condenado à morte por vários crimes, e levado à tortura, confessou que, por alguma razão desconhecida, tendo concebido um ódio implacável contra o sacerdote em questão, havia engendrado o intento de assim praticar a sua vingança. Tendo encontrado meios para permanecer na igreja, ele aproveitou o momento em que o padre se retirou para a ceia, retirou o cadáver do caixão e colocou-se em seu lugar, cobrindo-se com a mortalha e cercando-se dos demais acessórios fúnebres. Depois de realizar o assassino do padre, devolveu o cadáver ao seu lugar, e saiu, sem ser visto, da igreja, quando os amigos do falecido vieram pela manhã para assistir ao funeral. E aí, amigos, gostaram das histórias? Também contamos com sua avaliação, deixe nos comentários o que você achou. Seu feedback é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever e compartilhar o conteúdo com seus amigos. E até a próxima!